Galera, a gente segue no YouTube e hoje é dia de clássico, hein? Hoje tem clássico em Itaquera, Corinthians e Palmeiras. E aí é o que eu falo. Eu já vou chamar ele, que costuma falar: ai, o Corinthians é café com leite. Ele cisma em falar que o Corinthians é café com leite. Hoje é dia de clássico contra o seu Palmeiras, Fábio Piperno. Não adianta fazer caretinha, não. Hoje é clássico contra o seu Palmeiras. E eu quero saber, você vai ter coragem de hoje, antes do jogo, chamar o Corinthians de café com leite, Fábio Piperno? Não, eu vou dizer que o Corinthians é assim uma mistura de Real Madrid com Manchester City. Nossa, um time que mete medo em todo mundo, coisa fantástica. É óbvio que um empate seria muito ruim para os dois, embora o Corinthians tenha vencido o jogo em Cuiabá, isso tenha dado um respiro. Bragantino tropeçou, o Atlético Mineiro tropeçou. Então, esses tropeços melhoraram muito a situação do Corinthians, né? Agora, veja, o Corinthians ainda é um time que vai jogar contra Vitória e Criciúma fora de casa e ainda está numa zona de corte que é muito perigosa. Mas mesmo assim, pilhado, eu acho que, embora para mim o resultado mais provável seja um empate, se for para apontar um vencedor, acho que o Palmeiras tem mais condição que o Corinthians. Os dois têm que vencer. Um empate é péssimo para os dois. Porque para o Palmeiras, o Botafogo vai jogar em casa, no Newton Santos contra o Vasco. Se o Botafogo ganhar e o Palmeiras empatar, fica muito difícil para o Palmeiras a conquista do título brasileiro. E para o Corinthians, ele está ali, na luta contra a zona do rebaixamento. Eu vou pegar a tabela aqui agora do Campeonato Brasileiro para ver a diferença do Corinthians para quem está dentro da zona. O Corinthians está com 35 pontos. Atlético Paranaense e Juventude estão com 34. Só que o Juventude tem um jogo a mais, tá? O Juventude tem um jogo a mais que o Corinthians. Ou seja, a grande preocupação é o Atlético Paranaense, tá? E o Red Bull, que tem 35 pontos, mas também já tem um jogo a mais. Ou seja, o Corinthians precisa vencer também para se distanciar dessa tão próxima zona do rebaixamento. Ô, Flávio Prado, a gente está falando que é um jogo que os dois precisam vencer. Ou seja, os dois precisam atacar. O Piperno dá um favoritismo para o Palmeiras. Eu sei que o Palmeiras vai ser sempre favorito contra o Corinthians pelo momento que vivem os dois clubes. Mas pelo atual momento do Corinthians, que vem tendo atuações razoáveis, teve um bom primeiro tempo contra o Racing, mas aí duas falhas ridículas ali da defesa, cedeu a virada para o Racing, mas estava jogando bem, Yuri Alberto bem, Depay bem. O que eu digo, né, diante dos jogos recentes, você acha que esse Palmeiras é menos favorito hoje contra o Corinthians ou não? Segue sendo muito favorito e por quê, na sua opinião? Bom, porque o Palmeiras é muito melhor, né? Como time, como estrutura, como tudo. Então, o Palmeiras precisa do resultado. A única coisa que poderia ajudar o Corinthians era um eventual desinteresse do Palmeiras do jogo. Mesmo assim, ele seria favorito, mas menos favorito, porque não teria a mesma pegada. Mas, como você disse, os dois precisam ganhar. Os dois têm que entrar no total, dando tudo. E aí, o Palmeiras é melhor em qualquer lugar que ele jogue. O fato de jogar no campo do Corinthians não muda nada. O Palmeiras é favorito para mim, deve ganhar o jogo, e o Corinthians, como disse o Piperno, foi bem favorecido com os resultados do final de semana. Ele poderia ficar numa situação pior se perdesse hoje, dependendo do que tivesse acontecido no final de semana. Mas os resultados do final de semana foram bons para o Corinthians, então mesmo perdendo hoje, ele ainda vai estar numa situação... Vai brigar e tal, mas vai estar numa situação melhor do que ele poderia estar. Palmeiras, para mim, é bem favorito. Palmeiras é bem melhor e, para mim, o melhor é o que deve ganhar normalmente os jogos. Tá, mas tendo esses jogadores numa crescente, não torna o Corinthians menos azarão, na sua opinião? Depay começando a jogar bem, Yuri Alberto jogando bem, Garro perdeu um gol feito que comprometeu ali a classificação para a final da Sul-Americana, mas vem num ótimo momento. Não acha que o Corinthians hoje é menos azarão do que já foi contra o Palmeiras? Eu acho que
por exemplo, os citados jogos aqui contra o Vitória e contra o Criciúma, fora de casa, aí o Corinthians chega com um pouquinho mais de condição, de força, porque aí ele tá brigando com iguais. No caso do Palmeiras, é claro que ele pode ganhar o jogo, isso não é quem joga pode ganhar, lógico, mas com Palmeiras, Flamengo, esses times de um nível muito superior a ele, eu não vejo muita mudança não. Mesmo o Corinthians tendo subido, e é verdade, melhorou o futebol do Corinthians, eu acho que o nível do Palmeiras é outro, é briga diferente. Eu acho que ele conseguiu se reforçar para ter uma certa tranquilidade contra adversários do porte dele, aqueles que estão brigando para não cair. No caso aí de alguém que está brigando pelo título, eu acho que não tem grande alteração, não. Bruninho Prado, o que esperar, né, para esse jogo de hoje? Porque o Corinthians vai precisar sair para o jogo, inclusive sendo dentro da sua casa, né? E é um time que realmente vem atacando mais do que antes. Né? Se tem uma coisa que a gente pode elogiar no Corinthians do Ramon Dias, a gente pode criticar que ele mexe mal, a gente pode criticar que ele dá pouca moral para alguns jogadores, como o Coronado. Ele vem sendo criticado e pressionado. Mas é um Corinthians que joga mais, né, Bruno? É um Corinthians que cria mais, é um Corinthians que gera chances de gol. Aí eu te pergunto, o que esperar desse Corinthians para hoje? Dá para esperar um Corinthians ofensivo ou não, porque sabe que o Palmeiras é melhor? E outra, o que esperar do Palmeiras do Abel Ferreira? Para um jogo também fora de casa, contra o seu maior rival. Lembrando que no retrospecto, o Kaique deve ter me mandado aqui, eu vou olhar, o retrospecto recente do Palmeiras deve ser muito bom contra o Corinthians. Mas o que você acha que os dois clubes, os dois times, a postura dos dois times para o jogo de hoje, Bruno? Eu acho que vai ser um jogo, na maior parte, bem travadinho, assim, com poucas oportunidades. O Corinthians, ele não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Com o empate do Bragantino, derrota do Atlético Paranaense, derrota do Juventude, o Corinthians, mesmo se perder, ele não entra na zona de rebaixamento. Claro, se ele perder, ele continua ali pertinho, continua na briga. Depois vai jogar contra o Vitória em Salvador na próxima rodada, mas ele não entra nessa rodada. O jogo acaba tendo uma importância matemática até maior para o Palmeiras, porque se o Palmeiras empatar e o Botafogo ganhar amanhã do Vasco, o Botafogo abre 5. E aí fica bem difícil de alcançar o Botafogo. Ele ainda teria que torcer por um tropeço do Botafogo, além de vencer um confronto direto. E claro, ele, Palmeiras, não tropeçar mais. Então, ficaria numa situação um pouco mais difícil. Eu acho que se o jogo for arrastando num 0-0, o Palmeiras vai arriscar mais que o Corinthians. O Palmeiras ele tem que ganhar mais esse jogo do que o Corinthians, pensando na pretensão de cada um. O Corinthians ele fica numa situação, claro que não é confortável, né? O Corinthians em nenhum momento esteve em situação confortável, mas comparado com o que ele passou nesse campeonato, só da chance dele ter uma rodada em que ele não vai entrar na zona de rebaixamento é um certo conforto. Corinthians, não lembro qual foi a última vez que ele entrou numa rodada, entrou em campo sem a chance de voltar para a zona de rebaixamento, em caso de derrota. Então, o empate não é tão ruim para o Corinthians. Para o Palmeiras, sim, na luta pelo título. Então, acho que se for arrastando um empate, o Palmeiras vai arriscar mais que o Corinthians. Pelo que os nossos colegas que cobrem o Corinthians estão informando, o Corinthians deve entrar com 3 zagueiros. Faz tempo que o Ramon não utiliza essa formação, ele utilizou algumas vezes, mas desde o jogo contra o Botafogo ele não utiliza, mas nossos colegas setoristas do Corinthians informam que ele treinou assim na semana, com 3 zagueiros, com o Félix Torres, com o André Ramalho e com o Gustavo Henrique, e trocando o Matheus Bidu pelo Hugo na ala esquerda, 3 no meio, que era o Martínez, não era nem Carrijo nem Charles, era Alex Santana e Garro. Martínez, Alex Santana e Garro, Memphis e Yuri Alberto, né? Pelo que eu li hoje dos colegas que cobrem o Corinthians, treinou assim. Então seria, na teoria, um time um pouco mais defensivo, um time com um terceiro zagueiro, com mais cuidados defensivos pelo lado do time do Corinthians. Retrospecto recente do clássico, hein? Corinthians e Palmeiras. Foi o que eu falei, que provavelmente o retrospecto do Palmeiras seria muito positivo. O Palmeiras está invicto a 8 jogos contra o Corinthians. Desde 2021. Gente, desde 2021. 3 anos que o Corinthians não vence o Palmeiras. São 1.136 dias desde que o Timão não vence, desde que o Timão venceu, né, o seu último clássico contra o Palmeiras. Dos últimos 16 clássicos disputados pelos dois times, o Palmeiras possui um aproveitamento muito superior ao do Corinthians.
O Corinthians venceu só um desses 16 jogos. E são 8 vitórias do Palmeiras e 7 empates. Pegando uma amostra um pouco maior dos últimos 19 confrontos, o Corinthians venceu apenas 2. Então, olha isso, gente. Os últimos 16 confrontos entre Corinthians e Palmeiras, 8 vitórias palmeirenses, 7 empates e 1 vitória do Corinthians. 27 gols marcados pelo Palmeiras, 12 marcados pelo Corinthians. É um retrospecto que, claro, deixa o torcedor corintiano com frio na barriga, com um pé atrás, mas também tem aquele negócio, né? Todo tabu tem que ser quebrado, todo jejum uma hora tem que acabar. Uma hora esse Corinthians vai acabar com essa sequência do Palmeiras, Piperno. Inclusive aquela coisa, né? Tem, assim, em alguns momentos, eu acho até que o torcedor do Corinthians me lembra um pouco a velhinha de Taubaté, né? Ela, enfim, acredita, mas sabe que é muito difícil. Veja, você tá rindo, mas é verdade. Sabe que eu sou corintiano e fica agredindo o Corinthians desse jeito, né? Não, porque... Fico chateado. Ô Flávio, você como corintiano, você há de concordar comigo, o Corinthians está numa fase mas tão café com leite, que ele está numa zona do campeonato que ele nem cai nem vai para Copa nenhuma. Café com ele leite, velhinha de Taubaté. Isso é duro para mim ouvir, viu? Eu sei, tá machucando seu coração. Mas não vejo Palmeiras aí daquele famoso jogo lá do Roger Guedes. Agora, o pilhado há pouco, então ele chamava a atenção para alguns jogadores do Corinthians que melhoraram, que estão bem. Aí ele começa, não, porque o Memphis, né, o Yuri Alberto também, que é um jogador que eu gosto muito, aliás, o Garro. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, qual vai ser o próximo que ele vai falar? Tem mais algum outro? Ele falou o Memphis, o Yuri Alberto e o Garro. Qual seria o outro destaque que o Corinthians tem? Então, veja, é claro, o Corinthians pode ganhar o jogo, futebol tem... Vamos lá, Piperno. André Ramalho, Hugo Souza, são 2 bons jogadores também no atual momento. Sim, para time que busca não cair, ok, vai. Mas veja, é claro que pode melhorar, veja, e aqui não é deboche, não. O fato assim, é importante para todos nós que trabalhamos com futebol ter um Corinthians muito forte, mas é o 2º campeonato consecutivo que o Corinthians faz contas para não cair. Isso é algo terrível. Isso não é culpa de quem está comentando futebol, isso é culpa de quem está dirigindo o Corinthians, que monta esse monte de time ruim. Esse time é incompatível com o tamanho e a tradição do Corinthians, a gente fala isso toda hora. Mas, de fato, é um time que respira um pouco mais, beneficiado até por tropeços da concorrência, que, convenhamos, não é lá grande coisa, mas é um Corinthians de quem se esperava e tem que se esperar muito mais, até porque é um Corinthians ruim e caro. Gente, mas vamos lá. É até bom o Piperno levantar esse tema, que aí eu vou perguntar para o Bruno e para o Flávio. O Piperno fala, é um Corinthians ruim e caro. Eu concordo que é um Corinthians muito abaixo do que ele poderia ser pelo valor que ele tem. Primeiro, realmente é muito caro porque apresenta, concordo demais, um Corinthians que já contratou muito mal, e a gente fala isso aqui constantemente. Agora, é um Corinthians ruim, Bruno? Eu não consigo olhar esse time no papel e dizer que o time é ruim. Eu concordo que ele vale muito mais do que merece. Os valores pagos para vários jogadores desse Corinthians, eles são absurdos porque eles apresentam. Mas eu diria que esse Corinthians, ele tem time, pelo menos titular, para ser 11º desse Campeonato Brasileiro. E não para estar lá onde ele está desde o começo do campeonato. Principalmente agora, porque o Piperno me perguntou outros nomes. Eu vou falar, e aí eu pergunto para o Bruno. A gente tem 3 grandes jogadores, tá? Aí são grandes jogadores que jogariam em quase todos os clubes do Brasil. Garro, Yuri Alberto e Depay. Esses são 3 grandes jogadores. Coisa que o Juventude não tem, coisa que o Criciúma não tem, coisa que o Atlético Goianiense não tem, coisa que o Vitória não tem, coisa que o Cuiabá não tem, coisa que o Atlético Paranaense não tem. Jogadores do nível desses 3, eles não têm.
na minha opinião. Talvez o Fernandinho no Atlético Paranaense, mesmo com a idade, que ainda joga um bolão. Não tem. Então, já aí não seria para ele estar nessa briga contra o rebaixamento, que eu já falei aí, 6 clubes. E poderia falar mais, pode ter me passado algum. Coisa que o Red Bull Bragantino não tem. Então, para começar, aí depois tem André Ramalho, que é um bom jogador. Tem o Hugo Souza, que é um bom goleiro. Tem o Carrilho, que é um bom jogador. Tem o Breno Bidon, que é um bom jogador. O que eu digo esse time do Corinthians é tão ruim quanto fala o Piperno, ou não, Bruno, ou ele é muito valioso porque ele é, ok. Mas não era para estar nessa situação, na minha opinião, no papel. Quero saber sua opinião. Então, eu acho que tem coisas interessantes aí. Eu concordo que o time atual é um time de meio de tabela. Assim, o time atual é um time... Outro dia eu comparei com o time do Vasco, que está em 9º. Eu falei 10º, outro dia ele está em 9º. Né? O 10º é o Atlético Mineiro. Ele está em 9º lugar. É um time de meio de tabela hoje. Mas esse time, ele existe a partir da janela de julho. Não foi esse time que jogou o primeiro turno do campeonato. E o primeiro turno foi trágico. O time do primeiro turno era um time bem ruim, era um time que não era muito diferente desses que você citou, que brigam para não cair aí, o do Criciúma, do Juventude, do Vitória, talvez em nomes, mas na prática não. Hoje tem um time melhor, o Corinthians se reforçou na janela, o Memphis Depay foi um bom reforço, chegou o Martínez, que hoje é titular, chegou o André Ramalho, que é titular, o Hugo, se bem que goleiro, ele tinha bons goleiros, Carrilho, que é um bom jogador, melhorou o elenco do Corinthians, ele tem mais opções, dá para trocar, o próprio Charles, pode gostar ou não, mas é um cara que está jogando sempre, também chegou no meio do ano, então melhorou o elenco no meio do ano. O Yuri Alberto mesmo foi um cara que melhorou, um cara que já estava lá, mas estava com a confiança lá embaixo, com melhores companheiros, ele cresceu e fazendo gol ele começou a ganhar confiança. Hoje é um jogador muito melhor do que foi o Yuri Alberto em boa parte do campeonato, em que ele chegou a ficar no banco de um time bem ruim. Ele chegou a ser reserva com opções assim, com Pedro Raul, com o Romero, eram esse Pedro Henrique, eram esses os atacantes do Corinthians. Então ele chegou a ser banco num time com esses jogadores que estão abaixo do que tem aí hoje com o Memphis, por exemplo. Então, e o Thales Magno foi outro que chegou no meio do ano. Então o Corinthians melhorou no meio do ano. Só que fez um primeiro turno péssimo com um time que era time mesmo do nível desses que estão na zona de rebaixamento. E acaba, na média, ele ficando na zona. Um primeiro turno de time rebaixado e um segundo turno de time de meio de tabela dá briga contra rebaixamento. Né? Fora que as coisas elas demoram um pouquinho para se acertar no conjunto. Então eu também acho que hoje é um time de meio de tabela. Concordo que o único jogador desses times que você citou que é de alto nível é o Fernandinho. Inclusive, quando ele se machuca, o Atlético Paranaense despenca. Não dá, seria muito simplista dizer só por causa do Fernandinho que o Atlético despencou. Não, mas é um fator. Quando ele se machucou, o time caiu muito. Ele teve uma contusão séria, ficou um tempão fora. Ele é um jogador de alto nível. Mas hoje é um time de meio de tabela o Corinthians. O problema é que ele começa o campeonato muito mal e que ele monta um time com bola rolando. Então, nessa média, acaba sendo um time que luta para não cair e que deve lutar até o fim. Outro detalhe do jogo que é interessante, que como mostra que não é um jogo fácil para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é favorito, sim, mas não é um jogo fácil. O Corinthians ele só perdeu um jogo em Itaquera no Campeonato Brasileiro, que foi justamente para o Botafogo. Então o Palmeiras ele briga pelo título e quando você briga pelo título, você tem que conquistar uns resultados que outros não conquistam, né? Senão os outros brigariam e não você. O Botafogo ganhou lá, mas foi o único que ganhou em Itaquera. O Corinthians empatou um monte de jogo em Itaquera que foi péssimo. Ele empatou com o Juventude, ele empatou com o Cuiabá, ele empatou um monte de jogo em casa que ele deveria ganhar. Mas perder, ele só perdeu para o Botafogo. Então o Palmeiras vai ter que fazer um resultado que o Botafogo fez. E isso mostra por que o Botafogo... Não só isso, mas esses resultados que outros não conseguem diferenciam quem luta pelo título e quem não luta. A nossa produção está me mandando aqui, Flávio Prado, a seguinte informação. Se o Corinthians perder por 2 gols ou mais de diferença e o Atlético Paranaense empatar o jogo atrasado dele contra o Atlético Mineiro, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento pelo saldo de gols, hein? Ou seja, é bom para mostrar que a situação ainda é dramática. Se o Corinthians perder hoje por 2 gols ou mais de diferença e o Atlético Paranaense empatar pelo menos o jogo que ele tem atrasado contra o Galo, o Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Por quê?
porque o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais que o Corinthians. Ou seja, vai ter muito essa briga aí de dois cachorros grandes. Tem um cachorro pequenininho ali, pequenês, no meio dos dois, que é o Red Bull Bragantino do Flávio Prado, né? É um pequenês que tá ali. E aí tem esses dois grandões ali, o Corinthians e o Atlético Paranaense, disputando para sair dessa zona do rebaixamento. Agora, tem aquele outro lado também, né, Flávio Prado? Se o Corinthians ganha um clássico, a gente estava falando aí dos últimos 16 jogos, o Corinthians só venceu um contra o Palmeiras. Uma vitória contra o Palmeiras também o divisor, pode ser um divisor de águas. Pronto, agora tudo mudou, Corinthians vai sair do rebaixamento, estamos aliviados. E outra coisa, Flávio, o Palmeiras tem que pensar no Botafogo também, né? Porque nesse momento, o Botafogo ele tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Que ele conquistou nessa última rodada, que o Palmeiras cedeu um empate pro Fortaleza e o Botafogo venceu. E aí eu te pergunto, o Botafogo é mais favorito contra o Vasco no Newton Santos do que o Palmeiras contra o Corinthians em Itaquera? Porque o Botafogo joga contra o Vasco, que não briga por muita coisa no Brasileiro, em casa. E o Palmeiras enfrenta o Corinthians, que briga contra o rebaixamento fora. Quem é mais favorito? O Palmeiras contra o Corinthians ou o Botafogo contra o Vasco? E só sem informar que esse Atlético Paranaense Atlético Mineiro foi marcado para o dia 16, na data FIFA. Finalmente marcado, né? Ô Pilado, eu acho assim que os adversários são muito parelhos, é muito parecido. Eu acho o Vasco melhor que o Corinthians, mas o Vasco joga fora de casa. E o Corinthians inferior ao Palmeiras, mas joga em casa. Esse resultado, se você citou a hipotética vitória do Corinthians, que é o resultado menos provável, mas enfim, pode acontecer, ele não só ele fica numa situação relativamente confortável, vai para 38 pontos aí, realmente, olhando o que os outros fizeram nessa rodada, ele começa a dar uma respirada legal, como ele pode detonar o campeonato do Palmeiras, né? Se o Vasco ganhar, é amanhã o jogo do Botafogo, certo? Sim. Se o Botafogo ganhar amanhã do Vasco e o Palmeiras perder hoje, o Botafogo abre 6 pontos. Faltando o quê? 5 rodadas? Aí até logo, velho. Aí não vai pegar mais. Faltar 6. Depois dessa rodada faltam 6. Então, são 18 pontos para você tirar 6. É muito difícil, é quase impossível. Mesmo com o Botafogo tendo que vir jogar aqui em São Paulo. Então, se o Corinthians conseguir essa vitória, repito, o resultado mais improvável, ele tem dupla satisfação. Uma, ele dá uma respirada legal. Realmente ele, né, vai lá pro meio de tabela, que é o lugar dele. Agora, ele ferra o Palmeiras. Porque o Botafogo não só é favorito contra o Vasco, como ele já vai saber que se ele ganhar, ele quase que ganha o título, ele quase que resolve a parada toda. Então, acho que seria um feito assim extraordinário para o Corinthians, vencendo vencendo o maior rival, dando uma aliviada na situação dele e ferrando o adversário, né? Tem aquela coisa você não só torce pro seu time, como você torce contra o rival. Aí seria uma situação dupla. Não é uma coisa simples, acho, de novo, muito improvável, mas se acontecer, acho que até moralmente o time do Corinthians muda de patamar. Ele ganha do Palmeiras, um dos maiores times do Brasil. Time que ele tem vencido muito pouco, pelo que você mostrou aí. E ainda pode ter tirado o campeonato do Palmeiras e se livrado do risco de rebaixamento, pelo menos a curto prazo. Pô, isso aí pro Corinthians, aí sim é vitória heróica. Não aquele 2-2 do primeiro turno lá, que o Gago acertou o chute e tal. Foi no Paulista. Foi no Paulista, né? Aquilo, heróico não. Se ele ganha hoje, aí sim é heróico. Aí pode chamar de heróico. Até eu vou chamar, porque seria um resultado triplamente maravilhoso. Ganha do rival, ferra o rival e se livra do rebaixamento. Aí sim. Amanhã aqui você chamaria de heróico, então? Ah, amanhã esse sim. Opa, não, hoje não cabe nada. Hoje não cabe nada. Se o Corinthians ganhar, é uma vitória heróica. Ele é inferior e ele ferra triplamente o Corinthians. Acho que aí dá pra chamar de heróico. Então eu vou deixar, eu vou abrir o programa e vou falar, Flávio Prado, essa vitória é o quê? Heróica. E aí você fala, então. Vou falar. Então, perfeito, porque a gente vai ter o Canelada hoje depois do jogo, inclusive já tô convocando vocês, depois do apito final, já coloca no YouTube e na Rádio Jovem Pan, que a gente vai ter o Canelada aí pós-clássico.